Não seja besta. O povo santo deve perseverar. Se ontem a nossa leitura nos colocou diante da grandeza do Senhor, diante do fato de que Ele é quem está no controle de tudo isso, é Ele quem irá comandar esses últimos acontecimentos, Ele trará juízo sobre os perversos, Ele trará refúgio, e Ele será refúgio e salvação para aqueles que forem fiéis, para aqueles que estiverem nele. A leitura de hoje, que nos levou do capítulo 10 ao capítulo 14, nos colocou diante de palavras, de profecias de grande perseguição, dias de muita angústia, dias de sofrimento, de perseguição sobre o povo santo do Senhor. E nos traz um convite à perseverança. Esse povo deve perseverar, deve ser perseverante em todo o tempo, permanecer fiel ao Senhor, apesar de todas essas perseguições, apesar de todos esses dias difíceis. E essa perseverança certamente será recompensada pelo Senhor. Quero convidar você então a gente dar uma olhada para o texto, fazer um panorama rápido e olharmos para o que o texto nos destaca sobre a perseverança nessa leitura de hoje. Mas antes, deixa eu fazer um link rápido com a nossa leitura de ontem. Lembra que nós começamos lá no livro com 7 selos. Quando o sétimo selo foi aberto no capítulo 8, dentro desse sétimo selo, foi aberto aí um outro parênteses e nós fomos colocados diante de 7 trombetas. Então, foi aberto o sétimo selo, dentro desse sétimo selo, nós tivemos 7 trombetas, que foram quase todas tocadas até a nossa leitura de ontem. Então, fomos até a sexta trombeta no capítulo 9. A partir do capítulo 10, então, nós estamos dentro desse contexto das trombetas sendo tocadas, mas tivemos uma breve pausa no capítulo 10 e no capítulo 11, antes de ser tocada a sétima trombeta. Então a gente está entre a sexta trombeta e a sétima, quando a partir do capítulo 10, nós temos aí mais uma visão onde ele vê um anjo poderoso que traz na mão um livrinho, um pequeno livro aberto. E aqui nós temos no capítulo 10 essa declaração de que não haverá mais demora. O plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Nós estamos perto do desfecho final. O plano que foi traçado lá no início, que foi mantido em segredo até agora, será de fato executado, será finalizado agora sem mais demora. E é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa necessidade de que seja profetizado mais uma vez a respeito desse plano que será finalizado, que será executado, nos coloca no capítulo 11 diante de duas testemunhas que vão profetizar, que vão testemunhar. O texto vai falar aí dessas duas testemunhas que profetizarão durante 1260 dias e enfrentarão oposição da besta, essa besta que vem do abismo lutará contra elas, vencerá essas duas testemunhas, as matará, mas depois de 3 dias e meio, Deus soprou vida nesses dois profetas, que haviam sido derrotados, vencidos pela besta. Ele sopra vida sobre esses dois profetas e eles se levantaram, enchendo todos de terror. Todos os que viram ficaram atemorizados com aquilo. E uma voz do céu as chama para que subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem sob o olhar dos seus inimigos. Diante desse cenário, então, dessa visão, dessas testemunhas, que tinham sido derrotadas, mas não, foram resgatadas pelo Senhor, nós temos então o sétimo anjo que toca a sua trombeta. E quando ele toca a sétima trombeta, de fato é chegado o tempo da ira do Senhor. O texto vai dizer: as nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo, e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abre no céu o templo de Deus e dentro do templo foi vista a arca da sua aliança. É tocada a sétima trombeta, chegou o tempo então de juízo, o tempo da ira de Deus se manifestar. Quando no capítulo 12 nós abrimos então uma outra visão, uma nova visão apresentada. Agora nós temos a visão da mulher e o dragão. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés, uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Ela gritava por causa das
dores de parto, e surge então um enorme dragão vermelho, que fará oposição e que perseguirá a essa mulher. Essa mulher que está dando à luz a um filho que governará todas as nações. Esse filho, claramente, essa menção desse filho a quem essa mulher está dando luz, claramente é uma menção a Jesus. E esse enorme dragão vermelho que está ali esperando essa mulher dar à luz para poder devorar essa criança, é também uma menção a Satanás, esse grande opositor. Há uma guerra no céu, a visão retrata uma guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, contra os seus anjos. Esse dragão e os seus anjos são lançados na terra. E nós temos no texto a menção, né? Foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Senhor. E no verso 11, que eu quero destacar desse capítulo 12, o texto diz assim: eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se aos céus, e vocês que habitam no céu, sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. O texto fala sobre essa fúria, sobre esse desejo de vingança de Satanás, que sabe que ele tem pouco tempo. O tempo do desfecho final, do destino final, chegou. E ele tenta se opor, ele tenta perseguir aos cristãos, ele tenta perseguir aqueles que são fiéis ao Senhor. Mas eles o derrotaram. Eles o derrotaram pelo testemunho deles, não amaram mais a sua própria vida, nem mesmo diante da morte. O texto segue dizendo que o dragão passa a perseguir essa mulher. O dragão, no verso 17, o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. O dragão então volta a sua atenção contra aqueles que permanecem, os remanescentes, aqueles que permaneceram fiéis, obedientes aos mandamentos de Deus, que se mantiveram fiéis no testemunho de Jesus. Essa oposição que se torna cada vez mais clara, mais evidente contra aqueles que são fiéis e permaneceram fiéis a Jesus, alcança o seu ápice no capítulo 13, quando nós temos a figura da besta, na verdade, das bestas. Nós temos dois momentos, uma do versículo 1 ao versículo 10 e de outra do versículo 11 ao versículo 18. Duas bestas mencionadas, uma que surge com uma característica mais política na sua atuação, outra com uma característica mais religiosa, mas que trabalham em conjunto, que trabalham no mesmo objetivo, que enganam a muitas pessoas, que vão se opor ao Senhor, que vão tentar assumir esse lugar de Deus, esse lugar de Jesus. Vão enganar a muitos serão enganados, muitos serão impressionados pelos sinais que essa besta fará, passarão a adorar, inclusive, essa besta. Muitos aceitarão e receberão uma marca, essa marca da besta que é mencionada no texto, e vale a pena a gente destacar aqui. Eu sei que existe muita confusão e muitas divagações sobre o que seria essa marca da besta. E para que você não fique preocupado, com medo, achando que é o chip do seu cartão de crédito, que é o chip do seu celular, que qualquer coisa que você possa pegar, vale a pena deixar muito claro uma coisa. E isso está muito evidente no texto. A marca da besta não é algo que você recebe acidentalmente. Não é você foi abrir uma conta no banco e voltou com um cartão de crédito. Ai meu Deus, fui enganado. A marca da besta era um cartão de crédito. Não. O texto deixa muito claro que existe um propósito claro, explícito da besta em assumir esse lugar divino. Existe um grande movimento, um claro movimento de grandes blasfêmias contra o Senhor. Ela vai perseguir, ela vai guerrear contra o povo santo, ela recebe uma autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, que vai tratar dessa liderança global, dessa influência global, que é enxergada e é esperada nessa figura da besta, e todos os habitantes da terra a adoraram, são eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida. E nesse finalzinho desse bloco, o texto vai dizer: isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel.
Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Ao contrário daqueles que se dobraram diante da besta, que adoraram a besta, o povo santo deve permanecer fiel. Logo, não fique preocupado, não fique angustiado, achando que essa marca da besta é algo que você vai fazer por acidente, por acaso, e ficar tentando encontrar e tentando achar explicações para isso a todo momento. Esse exercício é fútil, é desnecessário e é impossível de ser feito, porque a verdade é que nós não sabemos precisar e nem sabemos se há o que precisar. Muito dessa, como boa parte, a maior parte dessas figuras apocalípticas, do texto apocalíptico, são imagens, são ilustrações. Nós podemos olhar, por exemplo, para essa marca da besta, nós temos aí, né? Quem tem de ser, no finalzinho do capítulo 13. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém podia comprar ou vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representava o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. 666. Vale a pena a gente destacar aqui, talvez isso já te ajude a entender, te traga um pouco de luz sobre essa questão. Se você percebeu, existem alguns números que trazem significados nessas literaturas apocalípticas. O número 7 traz aquela dimensão de completude, de perfeição, um número muito associado à figura de Deus. O número 4 normalmente está relacionado à criação, à terra, à natureza criada. O número 6, ele é um número que é associado ao homem, ao ser humano. Por isso, quando ele fala sobre essa marca da besta, esse número 666, 666, ele está falando sobre um poderio humano que faz oposição ao Senhor, que faz oposição a Deus, oposição a Jesus. Portanto, ele não está falando aqui de tatuagens, de uma marca de um 6, de 3 números 6 que você vai de fato carregar na testa. Mas ele está falando sobre a marca de um poderio humano que se levantará em oposição ao Senhor, em perseguição àqueles que forem fiéis a Ele, que vai enganar muitos habitantes da terra, que vai enganar com os sinais, que vai assumir e vai buscar assumir esse lugar de divindade, esse lugar de devoção diante da humanidade, e vai receber isso de muitas pessoas que serão enganadas. Por isso, esses que, renunciando ao Senhor, se entregarem à adoração à besta e receberem essa marca da besta, não estarão condenados, né? E o texto vai deixar isso com muita clareza. Esses que receberem a marca da besta, que aceitarem essa marca, estarão condenados. Então o texto está falando sobre uma decisão consciente de devoção, de entrega, de abandonar a fé no Senhor e se entregar a essa falsa figura, essa falsa divindade que se levantará em oposição ao Senhor. Por isso ele insiste, isso significa que o povo santo deve perseverar, deve ser perseverante e permanecer fiel. E como ele próprio diz, quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Então, para te dar um pouco de luz sobre isso. Então o texto está falando sobre perseguição e sobre a importância do povo santo permanecer fiel. No capítulo 14, o último capítulo da nossa leitura de hoje, nós temos mais uma breve menção aí dos 144 mil que se conservaram puros e seguem o Cordeiro aonde ele quer que vá. E nós temos então as visões finais desse capítulo 14, onde nós temos 3 anjos que voavam, primeiro levando boas novas, anunciando que chegou o tempo em que o Senhor julgará a humanidade. O outro anjo que trará uma mensagem dizendo que a Babilônia caiu, e a Babilônia aqui ela serve como imagem para esse poderio, para esse reino humano que se levanta contra o Senhor, esse império humano que tenta se colocar no lugar de Deus. Então, é chegado o tempo do julgamento da humanidade, a Babilônia, esse império humano, esse reinado humano, de fato caiu, e o terceiro anjo que anuncia que aqueles que adorarem a besta e sua estátua ou aceitarem a sua marca beberão do vinho da fúria de Deus.
E a fumaça do seu tormento subirá para todo o sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Aqui vale a pena a gente fazer um outro destaque, porque nos nossos dias especialmente, muitas pessoas tentam levantar resistência à ideia de que exista um sofrimento e um castigo eterno, mas isso é uma mensagem clara das Escrituras. O texto está claramente falando sobre uma punição que é eterna, que não tem fim, uma fumaça que não tem fim. Então, por mais que o bonito seja dizer, não, que isso, acho que as coisas não são bem assim, é o que o texto nos está dizendo. O texto está nos falando sobre uma punição eterna para aqueles que se desviarem, aqueles que abandonarem o Senhor e cederem a essa enganação, a essa marca e essa adoração da besta. E ele insiste, ele repete de novo a mesma afirmação no verso 12 do capítulo 14. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo os mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Eu ouvi a voz que vinha do céu dizendo, escreva isso. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. O povo santo deve permanecer, deve ser perseverante, obedecer os mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. É a isso que nós somos convidados, convocados pelo Senhor. A mensagem, o texto apocalíptico nos traz muitas visões, muitas imagens, muitas coisas misteriosas que talvez nos deixem tanto angustiados, curiosos, preocupados. O que será isso? O que será que de fato vai acontecer? Para além de tudo isso, e que não nos foi dado com clareza, porque o Senhor não nos quis dizer com clareza, uma coisa fica muito clara e é dito com todas as letras e por mais de uma vez. O povo santo deve ser perseverante. Por isso, nessa leitura de hoje, é esse o destaque que eu faço com você. Sejamos perseverantes, diante das muitas tentações desse mundo. Se nós estaremos aqui, se você estará aqui nesses últimos dias, se você vai passar por isso, se nós iremos passar, isso é um grande mistério. Quando será? Quando todos esses acontecimentos se darão? A gente não sabe. Mas uma coisa é fato, que o inimigo está a todo tempo tentando nos enganar, tentando nos desviar dos caminhos do Senhor, e a todo tempo, eu e você, somos convidados, convocados pelo Senhor a sermos o seu povo santo, que permaneça, que seja perseverante, obedecendo os mandamentos e sendo fiel a Jesus. Porque felizes são aqueles que morrem no Senhor. São verdadeiramente felizes porque descansarão do seu trabalho árduo e porque suas obras os acompanharão. O texto do capítulo 14 termina falando sobre a foice, essa foice afiada que é levada pelo Filho do Homem para a grande ceifa, para a grande colheita, esse momento final, onde aqueles que são salvos serão colhidos para a salvação e aqueles que estão condenados serão colhidos para a condenação eterna. Que sejamos fiéis, permaneçamos fiéis, que você permaneça fiel ao Senhor Jesus, aos ensinos, aos mandamentos de Deus. Esse é o grande convite da nossa leitura de hoje e é o destaque que eu deixo para você. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar que possa ser abençoado por essa reflexão, meditar sobre isso e sejamos fiéis. Deixemos de fato claro nas nossas vidas a marca de um povo santo, que é perseverante. Deus te abençoe. Volta amanhã que a gente segue lendo o livro de Apocalipse e daqui a pouco a gente está encerrando as nossas meditações no livro. Deus te abençoe.